Fala galera, mais um vídeo do site empacado.com.br e hoje o que a gente vai fazer é dar continuidade ao nosso mini curso de jQuery. Se você não viu a aula passada, eu recomendo que você veja, o link está aí na descrição do vídeo, porque alguns conceitinhos que eu dei na aula passada serão utilizados na aula de hoje. E na aula de hoje, o que a gente vai ver são dois conceitinhos básicos, porém importantes, que é o do cifrão, de funções anônimas. Daí a gente vai para um conceito importante, que é o de seletores, e por fim, um belo exemplo. E o que significa, começando então por o cifrão. O que significa esse cifrão? Esse cifrão é um atalho para jQuery abre e fecha parênteses. Ou seja, esse cifrão também pode ser escrito dessa maneira. jQuery abre e fecha parênteses. Ele simplesmente indica ao JavaScript que aqui inicia-se um objeto jQuery. Não se preocupe com esse conceito de objeto. Apenas entenda que esse cifrão inicia o código jQuery. É simplesmente a base do código. É por ali que você vai começar. E funções anônimas? Para explicar funções anônimas, eu vou vir aqui no exemplo da aula anterior do show. No último exemplo do show, a gente colocou que o show que exibisse o parágrafo com uma velocidade de 1000 milissegundos e, por fim, viesse uma função no callback. Essa função é uma função anônima e elas são muito utilizadas no jQuery. Então, por isso que você tem que entender direitinho o que está acontecendo aqui depois da vírgula. O que acontece aqui depois da vírgula é simplesmente será escrita uma função que será executada no fim da animação. Então, essa função não há necessidade que ela leve nome e nem parâmetros de entrada. Então, quando terminar a animação, em 1000 milissegundos, eu quero que você execute essa função. E o que ela vai fazer está entre as chaves. E no caso, ela vai simplesmente exibir o alerta escrito feito. Aqui, como o parágrafo já está exibido, ele vai direto para essa função do callback. Aqui está a nossa alerta feita. Isso são funções anônimas. Agora, seletores. Aqui, novamente no exemplo da aula passada, a gente pediu para o jQuery mostrar um parágrafo que estava escondido com o ID P3. Isso aqui é um seletor. Eu estou indicando ao jQuery para ele achar um elemento na página HTML. Então, seletores são formas de encontrar elementos numa página HTML. E existem diversas formas para isso. A primeira, que é a que foi usada na aula passada, é isso, de encontrar um elemento com determinado ID. Para isso, você usa igual no CSS. Você vai colocar jogo da velhas, o ID do elemento. Aqui, no caso, eu escrevi elemento. Ou seja, aqui o jQuery iria encontrar o elemento na página HTML com ID elemento. Você também pode encontrar um elemento pela classe. Daí, basta que você escreva dessa maneira, ponto, o nome da classe. Aqui eu fui meio infeliz no exemplo, porque utilizar o nome classe pode ser um pouquinho confuso. Mas aqui, no caso, o jQuery selecionaria todos os elementos com a classe de nome classe. E se você quer selecionar todos os elementos de com determinada tag, você simplesmente coloca tag. Aqui no caso, ele selecionaria todos os elementos da tag P, que é parágrafo. Aqui é uma seleção do tipo, primeiramente ele seleciona a tag do tipo UL, daí nessas tags UL ele vai encontrar a tag UL que tenha a classe classe, e finalmente dentro dessa tag UL com a classe, ele vai achar a tag LI. Ele vai buscar todos os elementos desta maneira. Aqui, no de baixo, ele vai primeiro encontrar todos os elementos A, que são o link, e depois ele vai selecionar apenas o primeiro elemento da página que seja A. Ou seja, ele vai selecionar o primeiro A da página, o primeiro link. E você também pode criar um selector utilizando a referência de um atributo. Ou seja, aqui ele vai selecionar as tags E que tem o atributo hel igual a home. Não se preocupe se ficou um pouco confuso, porque agora a gente vai para um exemplo bem legal
que ilustra direitinho todos esses selectors. Aqui eu tenho uma página HTML criada para esse exemplo. Esta página está com o link aí na descrição do vídeo e eu recomendo que você dê uma estudadinha nela, porque talvez entender só por eu falando aqui fique um pouquinho complicado. Talvez exija uma releitura do código. Então, eu tenho uma página HTML simples aqui, com um formulário que tem apenas uma caixa de texto e um botão. Aqui embaixo eu tenho alguns cabeçalhos, alguns parágrafos, uma lista, né, com a tag UL, que foi criada essa lista, e mais parágrafos. Aqui eu tenho o código da página. Aqui no cabeçalho você deve, sem dúvida, linkar o jQuery da maneira que você quiser, ou fazendo download, ou linkando para a página do jQuery, como eu já disse na aula 1. Aqui no caso eu fiz o download. Aqui eu tenho o código o código jQuery, que eu já vou nele em um instante. E aqui eu tenho todo aquilo lá que eu já disse, o formulário, que observe que ele não tem nenhuma ação, nenhum ID, é simplesmente um formulário com um botão do tipo Submit e um input do tipo Text. E aqui eu tenho todos os parágrafos. Então, o que acontece no código jQuery? Aqui no código jQuery desta página, eu primeiro inicio uma instância, obviamente, do jQuery. Daí, dentro dessa instância, eu quero que ele execute uma função do tipo anônima. E dentro dessa função, eu vou selecionar os elementos do tipo form. Como só tem uma form nesta página HTML, ele vai automaticamente selecionar aquela form. E eu quero que ele procure pelo evento submit, ou seja, quando aquela form sofrer, quando for apertado o botão que vai fazer essa form ser enviada, ele vai executar essa nova função. Aqui. Nessa nova função, o que vai acontecer? Primeiro, ele vai selecionar todos os elementos com a classe highlight, que são os elementos. Essa classe atribui ao elemento esse fundo amarelado. Ele vai selecionar todos esses elementos e vai remover a classe do tipo highlight. Ou seja, a primeira coisa que ele vai fazer quando eu apertar o botão submit da form é tirar todas as classes do tipo highlight. Para isso, ele seleciona primeiro todos os itens que tem a classe highlight e remove essa classe. Assim, tudo isso aqui ficaria sem esse fundo amarelo. Agora, ele tem um condicionador aqui do tipo if. Ele vai selecionar o texto da form e vai ver se existe alguma coisa dentro dele. Se existir alguma coisa escrita aqui dentro dessa input box, o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai usar esse trecho do código indica que ele vai usar o texto que está aqui dentro como seletor, tá vendo? Que ele como se fosse criar um seletor aqui, ele abre a instância do jQuery, fecha, aqui dentro vai ser substituído. Esse código faz com que isso aqui seja substituído pelo texto que tenha aqui dentro do input. Então, aqui no caso, como está escrito aqui, jogo da velha header, ele vai selecionar o item com ID header e vai adicionar a classe highlight. Certo? E daí é simplesmente isso que vai acontecer. Então, vamos recapitulando o que esse código aqui faz. Quando eu clico aqui no botão, ele vai pegar o texto que está aqui dentro do input e vai colocar aqui nesse seletor. E essa ação indica que o jQuery vai adicionar a classe highlight ao item que eu coloquei aqui como seletor. Então vamos aqui. Se eu colocar P e apertar aqui, ele vai selecionar todos os parágrafos, os 4 parágrafos, e adicionar a classe highlight, deixando ele assim, destacado com esse amarelado. Eu acho que agora ficou claro o que esse código faz. Então, se eu colocar aqui, como já vimos aqui nos seletores, nos diversos tipos, vamos usar primeiro first. Se eu colocar aqui p first, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar apenas o primeiro parágrafo.
Agora deu para entender direitinho o que o código faz, não? Se eu colocar H2, ele vai selecionar todos os cabeçalhos do tipo H2. Se eu colocar H2 last, ele vai selecionar apenas o último last. Se eu colocar o L, ele vai selecionar a lista não ordenada, unordered list, que significa o L. Se eu colocar o L first, ele vai continuar selecionando essa mesma coisa. Por quê? Porque aqui ele está selecionando a primeira lista não ordenada. Como só tem esta lista, é esta lista que ele vai selecionar. Agora, se eu colocar o L, espaço, LI, first, ele vai selecionar apenas o primeiro elemento da lista. Ficou claro, seletores, agora? Espero que sim. Se sobrou alguma dúvida, por favor, escreva aqui no comentário do vídeo que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Na próxima aula, a gente vai ver só exemplos de aplicação de tudo isso que a gente já aprendeu, para daí nas próximas aulas nós aprofundarmos ainda mais o nosso conceito sobre jQuery. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, clique no botão gostei embaixo do vídeo e também inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado. Tchau, tchau.